Olá, começa agora mais um A Cidade é Sua, aqui na nossa TMC. E o assunto de hoje é geração de emprego e desenvolvimento econômico. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, o programa começa agora. A cidade é sua. Quem escuta, sabe. Bom, Márcia, vamos começar essa conversa então. Para quem não conhece, vamos explicar um pouquinho qual que é a função do CAT, qual que é a ideia do CAT, quem que o CAT atende na Prefeitura de São Paulo. Tá, o CAT é uma central de atendimento para o trabalhador em empreendedorismo, como você falou. A gente tem diversos serviços lá, desde a confecção de currículos, carteira digital, a gente faz seguro-desemprego, cadastramento de CAD único também a gente faz, e a gente também encaminha, na verdade, antigamente a gente fazia abertura de FII, que hoje está pela ADSAMPA. Mas nós temos sempre, todos os dias, no portal CAT, nós temos, em média hoje, de 1.800 vagas, e os salários vão aí, de hoje eles estão indo de 1.900 até 3.000, né, 3.500, e a gente tem vários perfis. Nós temos, a pessoa pode fazer curso no portal CAT, que são 360 cursos, né, de maneira online. Então, se você quer se especializar ou mudar de área, esses cursos têm certificado, e a pessoa, pelo próprio portal CAT, ela pode se inscrever nas vagas de interesse dela, e quando ela faz o cadastro, cada vez que a gente faz o que a gente chama de contrata, que são, a gente leva empresas para as unidades nossas do CAT, onde elas levam o setor de RH e a pessoa participa e já sai de lá empregada. Esses são os contratos nossos, mas a gente tem também, fora desses contratos, o atendimento de segunda a sexta, das 8 às 17, em 41 unidades fixas, e nós temos também os CAT móveis, ou seja, eles vão em vários locais, em periferia, nas bordas, eles levam o CAT também com o emprego e todos esses serviços à disposição para a população. Então, é bem extenso o serviço do CAT, o nosso público é tanto de quem não tem experiência, até aquele que tem experiência a nível superior, né? Às vezes a gente tem cargos, dentro do portal a gente tem cargos para nível superior, e então a gente convida a todos a virem e se inscreverem, tanto no portal ou nas unidades fixas. Para a gente entender mais um pouco com detalhe o que faz o CAT, Márcia, pelo que eu estou entendendo, então, é um serviço que recebe o trabalhador, a trabalhadora, ou o potencial trabalhador, trabalhadora. Pode estar numa situação de primeiro emprego, pode estar numa situação de requalificação e tudo mais. E como que funciona o elo entre o CAT, ou melhor, o elo que o CAT estabelece entre o interessado e a vaga, né? Como é que é essa conversa com a empresa interessada em contratar, a empresa que tem vagas à disposição? O CAT também não atende as empresas, né? A gente faz captação de empresas, ou seja, a empresa, tanto a gente procura as empresas, como as empresas também nos procuram. Esse serviço é gratuito, a gente disponibiliza para a empresa, desde a publicação da vaga, a gente seleciona entre os candidatos que a gente tem já no cadastro do CAT para serem encaminhados para aquela vaga, né, e disponibilizamos o espaço para que eles utilizem com o seu RH, tem alguns que até levam o departamento médico. Da última vez nós tivemos o que a gente chama de esteira completa, a empresa levou RH, levou o exame médico para dentro do CAT, inclusive abertura de conta, ou seja, um ISP que estava à procura de emprego e passou na entrevista, ele vai e ele já saiu de lá empregado e com a conta aberta. O que a gente faz para auxiliar? A gente procura entre os nossos cadastros o que é o perfil parecido com o que está precisando naquela vaga que a gente chama de match, né?
Quando dá um match, a gente convoca esse candidato para participar desse processo seletivo, né? Então, e quando a pessoa também vai fisicamente, pode ser que ela não fez a inscrição no CAT e ela queira participar. Ela pode ir lá presencialmente e se inscrever. E aí o atendente vai elaborar o cadastro dela, vai elaborar o currículo dela, vai auxiliá-la para que ela possa achar a melhor vaga com o perfil dela. Mas eu quero falar um pouquinho sobre o perfil em termos de idade, de trabalhadores interessados que vocês recebem aí no CAT. Não sei se vocês têm essa estatística, mas majoritariamente seria o jovem, a jovem em busca de um primeiro emprego, ou uma pessoa que já tem um certo currículo e busca uma requalificação, uma recolocação. Como é que é dividido isso? Na verdade, assim, a gente tem, em sua grande maioria, né, entre 20 e 35 anos é a maioria. Mas a gente tem também um pessoal com mais de 50. Inclusive o setor de supermercados tem uma procura muito grande para pessoas 50 a mais. Né? E até eles dão preferência para os atendimentos, para os 50 a mais até do que jovens. Assim também como a gente tem o setor de informática, de tecnologia, em que em que eles procuram pessoas com maior experiência na vaga, né? Então a gente tem um público bem diversificado entre jovens do seu primeiro emprego, né? Que é dos seus 18 até uns 30, né, e pouco, que é a minha grande maioria, mas a gente tem também os 50 a mais. Isso é muito interessante, porque quando a gente fala superficialmente sobre o mercado de trabalho, especialmente essa categoria 50 a mais, há uma grande preocupação, inclusive dentro dessa faixa etária, e aí a gente está falando de Brasil, não está falando de São Paulo, entre homens e mulheres, de um risco de não interessar mais ao mercado de trabalho, né? Então, e aí no CAT vocês recebem essas pessoas, de fato elas têm interesse em buscar uma requalificação, um novo emprego e tal. Não, vocês percebem esse medo, esse receio, até um incômodo dessas pessoas, porque o mercado não as recebe? Sim, por isso a gente até fez uma ação, assim, eu acho que foi bem bacana, a gente fez uma ação na borda da periferia, no extremo sul, de Mifalcate, e fizemos um recorte de empregabilidade lá. E uma senhora de 54 anos, que ela estava desempregada já há 2 anos, ela conseguiu sair de lá empregada, porque ela participou da entrevista. Às vezes, as empresas, quando recebem um currículo com uma pessoa mais idosa, às vezes não tem noção, porque o idoso hoje já é muito mais ativo do que era no passado, né? E ela saiu de lá empregada, extremamente feliz, tal. Então, acho que essa oportunidade de você se inscrever num processo seletivo e poder participar e chegar lá e falar com a RH, te abre uma chance. Mas, assim, o mercado tem, principalmente de supermercados e atacadistas, tem procurado por pessoas 50 a mais. Isso é muito bom, e essa é uma história, essa história dessa senhora que você trouxe para a gente é um exemplo positivo, né? Agora, já chegando à parte final da nossa conversa, Márcia, é uma curiosidade minha, não sei se existe uma estatística com relação a isso. Você falou que tem procura, tanto do lado do trabalhador como do lado do empregador. Existe um setor que é mais ativo, mais quente, que busca mais trabalhadores? Fica até como uma dica para quem está procurando. Olha, quais os setores que buscam mais trabalhadores, aquele que você fica esperando menos? Comércio, indústria, serviço, enfim. Com certeza o que mais procura é serviços, né? A gente tem uma procura e uma rotatividade muito grande nessa parte, até porque nós temos abertura de muitos mercados, prestadores de serviços, né? Então, eles têm, com certeza, o maior número aí, comércio e serviço para todos, né? E a gente tem também a parte
de portaria, auxiliares de limpeza. Então, a gente tem também bastante vagas nesse sentido, auxiliar de logística. Então, a gente tem bastante disso. Então, para terminar essa nossa conversa aqui, Márcia, quero que você traga uma mensagem para quem está assistindo. De repente até tem medo, né, de procurar, tem receio, tem vergonha, não tem incentivo, né? E o serviço também prático, né? Como procurar o CAT, se é só presencial, se é online também, se tem as duas modalidades. Eu sei que o CAT fica, para quem está em São Paulo, fica no centro da cidade de São Paulo, né? Mas queria que você fechasse aí com um serviço, né? Para quem está procurando, uma mensagem de incentivo aí para essas pessoas. Primeiro eu quero fazer um convite, porque nós vamos alterar o CAT Central, que hoje é na Rio Branco, aqui para Álvares Penteado, ao lado das estações do metrô Anhangabaú, São Bento e Sé. Ele vai ter 6 andares, a gente vai ter várias salas de atendimento. Então, assim, com as empresas presentes, as pessoas podem também se candidatar a essas vagas online pelo cat.prefeitura.sp.gov.br, que é o nosso portal. Você pode se inscrever, ver os 360 cursos, e nós temos 42 unidades físicas de atendimento. Entrando no portal também, você vai poder saber qual é o CAT mais próximo seu, né? Então, eu faço esse convite a todos para o dia 30/4 participarem do Contrata Dia do Trabalhador, que vai aproveitar e conhecer nossa unidade nova, que nós fizemos com bastante carinho para atender de uma maneira bem confortável, trazendo um maior número de empresas para poder fazer os processos seletivos. Então tá certo, vou repetir aqui, olha, para você que está online, cat.prefeitura.sp.gov.br, o portal para você visitar, tem aqui início, cursos, trilhas formativas, vagas de emprego, seu negócio, dicas e inspirações sobre o CAT também, enfim, é fácil de navegar pelo que eu estou vendo aqui, e fica o recado, fica o convite, então, essa prestação de serviço para você que está nos acompanhando aqui na nossa TMC. Quero agradecer a participação aqui da Márcia Carvalho, que é coordenadora de trabalho da Prefeitura de São Paulo. Muito obrigado pelo papo aqui e até uma próxima vez. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar divulgando os nossos serviços. Agradeço a vocês da TMC. E a gente segue aqui com A Cidade é Sua, da nossa TMC. A cidade é sua. Quem escuta, sabe. E damos sequência aqui na programação do A Cidade é Sua. E agora para bater um papo com um especialista neste assunto tão importante que a gente vem falando ao longo desse programa, o trabalho, o emprego, o perfil do trabalhador na cidade de São Paulo. Então, para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Rodolfo Tobler, ele que é mestre em Economia e Finanças e também é pesquisador e economista da FGV IBRE. Rodolfo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela participação aqui conosco. Eu que agradeço o convite, para mim é um prazer estar aqui. Vamos já começar tentando traçar, se é possível dizer, traçar o perfil do trabalhador em São Paulo. Mudou ao longo dos anos, é o mesmo perfil? Observamos um trabalhador diferente nas últimas décadas ou nos últimos anos, Rodolfo? Acho que o principal para a gente poder olhar essa evolução ao longo dos últimos anos, a gente pode olhar tanto na ótica ali das funções que as pessoas trabalham, mas também nas atividades que elas trabalham, atividades econômicas, né? Quando a gente olha para os últimos anos, para as últimas décadas, o que a gente tem visto muito é que, de fato, a gente já tinha uma força maior da indústria, né? São Paulo sempre teve uma referência muito grande da indústria e ela vai perdendo um pouco de força. Então é natural que isso acontece, a gente tem visto isso no Brasil como um todo, a indústria perde um pouco de força ao longo das últimas décadas e em São Paulo, onde se tinha uma força maior ainda, isso se perdeu. O que a gente tem visto é que o setor de serviço acaba sendo o principal setor, é onde se tem tido uma referência maior de crescimento ao longo dos últimos anos, tem ganhado participação, onde se gera mais vagas, apesar de que dentro do setor de serviço ele também é bastante diverso. A gente tem aqueles setores que são mais prestados às famílias, bares, restaurantes, hotelaria, serviço pessoal, mas também aquela parte mais ligada à tecnologia, a parte ligada à logística também. São Paulo tem uma importância muito grande na logística do país, então tem um crescimento bastante importante nos últimos anos dessa parte de logística de transportes, e também o que a gente tem visto aí ao longo, especialmente agora até nos últimos anos, porque são ciclos mais longos, a gente tem visto agora nos últimos anos a construção sendo
bastante importante na geração de vagas. A construção cresceu mais do que a média, né? Foi o setor que mais cresceu nesse último ano de 2025, então também foi um fator positivo que ajuda ali a ter um crescimento. Quando a gente olha na questão até de função e tudo mais, o que a gente tem visto é que tem muito ligado à própria tecnologia, né? A gente vê que as funções antigamente eram um pouco mais operacionais, as pessoas têm se qualificado cada vez mais, têm cada vez mais se aproximado da tecnologia. A pandemia ajudou a mudar muito isso. Esses últimos anos foram bastante intensos em tecnologia, fez com que as pessoas aprendessem cada vez mais, convivessem cada vez mais com essa digitalização e fez com que também tivesse um diferencial. Então, acho que quando a gente olha esse perfil recente das pessoas que trabalham em São Paulo, vai muito nessa linha. A gente tem uma mudança na estrutura econômica, né, com o setor de serviços ganhando mais participação, mas até a construção tendo um resultado positivo, e nas funções também as pessoas cada vez mais indo para essa área mais tecnológica, indo cada vez mais para essa área mais qualificada. A indústria ficando um pouquinho de lado, né, mas serviços ainda movimentando, fomentando a economia e a movimentação dos empregos na cidade de São Paulo. E você chamou bastante atenção para a tecnologia, né, Rodolfo? Então, queria que você traçasse um perfil voltado para esse lance da tecnologia, principalmente se a gente der uma atenção especial ou olhar com bons olhos para 10 ou cerca de 20 anos atrás. O que mudou também no perfil dessas pessoas, principalmente no ramo da tecnologia, com relação à formação da renda, o que eles buscam de estabilidade, qual que é o comportamento desse tipo de trabalhador em relação a um tema que, poxa vida, se a gente falar de 1 ano para frente ou 2 anos para frente, a gente sabe que muita coisa vai mudar, como mudou 1 ano, 2 anos atrás. Mas pegando esse longo período, 10, 20 anos, como é que fica o perfil desse trabalhador, principalmente focado nos setores que envolvem a tecnologia na nossa cidade? Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem é que, assim, de fato, a tecnologia ela passa a fazer parte do dia a dia das pessoas como um todo, né? Então, esse aumento da demanda por tecnologia, isso faz parte do dia a dia das pessoas, e a gente olha para o mercado de trabalho e vai na mesma linha. Então, quando a gente vê, por exemplo, hoje as pessoas, quando se candidatam para uma vaga, o que é requerido para as pessoas entrar no mercado de trabalho, a gente vê que cada vez mais as exigências tecnológicas fazem parte. Antigamente, a gente via que talvez um conhecimento mais básico fazia um pouco mais de diferença, mas as pessoas estão cada vez mais aptas a trabalhar com tecnologia, e isso faz com que seja cada vez maior. Então, quanto mais contato com tecnologia, isso acaba sendo diferencial. Olhando de novo para o lado, como a gente pode dizer assim, do lado do setor, que acaba sendo uma boa proxy, né? Um bom caminho ali para a gente poder analisar essa questão, tem muito a ver com o setor de serviços de tecnologia de informação e comunicação. E aí tem um ponto interessante que olhando para 10, 15 anos, a gente teve uma mudança, um crescimento bem grande, mas especialmente nesse pós-pandemia é o que tem sido o grande destaque. É o segmento que mais cresce dentro do setor de serviços e é o que acaba também contratando. Esse tipo de trabalhador, esse perfil do trabalhador dessa atividade de tecnologia da informação e comunicação, é um trabalhador que costuma ser um trabalhador que tem um rendimento mais alto, que tem um poder de barganha maior na hora de conseguir um trabalho, porque é uma atividade que está muito alta. Então, todas as pessoas que estão aptas a trabalhar com esse perfil de tecnologia, e a gente está falando de todo tipo de prestação de serviço. Você vê que as empresas cada vez mais precisam, né? A gente está fazendo uma entrevista remota, está utilizando um aplicativo para poder fazer isso. Então, toda a tecnologia da economia como um todo, essa digitalização da economia, faz com que se tenha cada vez mais prestação de serviços. Então, isso faz com que tenha cada vez mais gente contratada. Então, as pessoas que estão habilitadas para trabalhar nessa área, que têm esse tipo de conhecimento, têm tido poder de barganha maior. A pandemia também nos trouxe essa possibilidade maior do trabalho remoto. Então, as pessoas que trabalham até para fora do país. Então, você acaba tendo um pouco mais de possibilidade. Isso faz com que esse grupo de pessoas tenha um rendimento mais alto, que tenha algumas possibilidades de ter algum tipo de trabalho remoto. Isso muda um pouco o perfil dessas pessoas, especialmente nesse pós-pandemia. Então, eu acho que esse é o grande destaque que a gente tem visto no mercado de trabalho. Isso até é um retrato nacional, né? Esse crescimento que a gente tem visto dessa categoria é realmente um crescimento mais disseminado, não só até no Brasil, até no mundo como um todo, mas quando a gente olha para os dados de São Paulo também vão nessa mesma linha. Agora, e se a gente olhar pelo outro lado, pelo outro ângulo, né, Rodolfo? Você falou o que vem numa crescente, o que vem fomentando o mercado, os setores que estão em alta. E se a gente olhar para o outro lado, para falar quais são as ocupações que perderam espaço nesse momento, até para a pessoa que está ouvindo, se ligar e falar assim, opa, talvez eu preciso mudar a minha forma de pensar, o tipo de profissão que eu tenho hoje, e já pensar um pouquinho mais adiante, pensar em tecnologia cada vez mais, pensar em me preparar, me qualificar cada vez mais. É o setor da indústria, não é só o da indústria, existem outros setores
que ficaram pelo caminho que te preocupa também? Quando a gente olha de maneira geral, o setor da indústria entra um pouco nisso também, mas a gente olha muito mais para as funções que as pessoas exercem, não só para o setor. É claro que a gente vê que a indústria perdeu um pouco de força no cenário nacional e na cidade de São Paulo também, e serviço acaba ganhando sua participação, mas quando a gente olha para as ocupações, o que tem sido falado muito e que a gente olha até para frente agora, é muito difícil a gente falar desse debate e fugir do tema de inteligência artificial, de automação, realmente de aumento de produtividade dentro das empresas, aí, seja indústrias, outros tipos de empresas também. O que a gente tem visto que tem sido um risco um pouco maior é justamente aquelas atividades que são mais manuais e operacionais, que são repetitivas, porque o que se vê agora uma crescente é de você conseguir cada vez mais digitalizar, você cada vez mais automatizar esse tipo de processo e essas pessoas acabam ficando em risco. Então a gente pode dar exemplos como, por exemplo, dentro de um parque fabril, uma indústria que tem um processo de automação, e isso a gente está falando já acontece há muitos anos. Você vê que as máquinas vão substituindo, aquelas pessoas que fazem uma operação de uma máquina que é de certa forma repetitivo, você consegue fazer algum tipo de automatização, uma máquina que seja cada vez mais produtiva e que você não precise de tanta gente operando ela. Mas a gente pode olhar para outros setores, como por exemplo dentro de comércio, supermercados. Quantos caixas de supermercados a gente já não enxerga tanto, quando já tem caixas digitais. Então todas essas questões que podem ser um pouco mais automatizadas, de certa forma mais fáceis, a gente acaba vendo um risco um pouco maior, que são as ocupações que já têm sofrido um pouco. Então todas essas funções que infelizmente acabam batendo também em pessoas que são de uma remuneração um pouco mais baixa, que são onde tem dificuldade para entrar no mercado de trabalho, é justamente nessas atividades que a gente vê um pouco maior de risco. E a grande saída para isso é justamente a qualificação, as pessoas buscarem entrar num período, num processo de qualificação cada vez maior. A gente tem visto que a população tem se qualificado cada vez mais para conseguir entrar em vagas que você possa oferecer alguma questão um pouco mais diferente, que você não fique só fazendo um trabalho repetitivo e acaba entrando nisso. Mas, de maneira geral, o que a gente tem visto vai muito nessa linha. A gente tem visto cada vez mais a digitalização da economia atingindo também essas pessoas de grupos mais baixos. Então, a gente vê, por exemplo, caixa do mercado, operadores de fábrica, até dentro de restaurantes, muitas vezes ele indo um pouco mais para o delivery do que para ter aquele restaurante presencial. Então, tem essas funções que são mais ali da parte mais manual e mais operacional, que acabam sendo um pouco mais arriscadas nesse momento. Agora, Rodolfo, com toda a sua experiência de pesquisador, economista na área, dá para traçar um perfil ideal? Existe isso no mercado de trabalho, principalmente olhando para o mercado de São Paulo? Aquele perfil ideal que seria, sei lá, talvez alguém mais flexível, alguém que goste de se atualizar, alguém que jogue em todas as posições. O cenário está cada vez mais diversificado para quem busca contratar ou para quem busca se aplicar a uma vaga. Você consegue olhar de maneira macro assim, para o mercado de trabalho em São Paulo e conseguir analisar qual é o perfil que está em ascensão, qual que é o perfil mais buscado, a pessoa que se dá bem numa recolocação, numa qualificação no mercado de trabalho? O que a gente tem visto muito, e aí bate muito com o mercado de São Paulo também, é que justamente aquelas pessoas que têm habilidades que são muitas vezes chamadas de soft skills, né? São aquelas habilidades que não é só uma habilidade específica para aquela função, são pessoas que têm habilidades naturais em sua volta. Então, pessoas que saibam conviver com outras pessoas de uma maneira tranquila, liderar equipes, trabalhar em grupo, que consigam ter essas habilidades sociais que permitam, né, você conseguir desempenhar. Isso acaba sendo uma alta nesses últimos anos, porque o que a gente tem visto é que muitas das hard skills, que são questões mais tecnológicas ou enfim, habilidades mais específicas para se operar alguma máquina, para se poder fazer algum tipo de trabalho, e isso acaba sendo muito atingido pela tecnologia, acaba sendo muito automatizado pela tecnologia. Então as soft skills acabam ganhando um pouco mais de espaço nesses últimos anos. Mas quando a gente olha de maneira geral, ou era um pouco mais macro, o que a gente tem visto é isso, pessoas que estão cada vez mais se qualificando, a gente tem visto que o mercado de trabalho está muito aquecido, então isso faz com que quanto mais diferenciais as pessoas têm, mais fácil seja entrar nas vagas, né, conseguir entrar ali de fato no mercado de trabalho, olhar as atividades que estão em alta. Então a gente tem visto muito essa questão de tecnologia, a gente tem visto construção civil, então nessas áreas que tem tido uma maior demanda, a pessoa se especializar mais e ver justamente onde é que as empresas têm mostrado ali uma dificuldade de contratação, uma escassez de mão de obra qualificada. Isso tudo vai fazendo com que seja um diferencial. Então, acho que hoje o grande perfil em alta, né, na região de São Paulo, especialmente, a gente tem visto isso. São as empresas que têm falado mais dificuldade de contratação de mão de obra qualificada, tem sido a construção civil e também uma parte relevante de serviços. Tanto serviços prestados às famílias, que são os serviços pessoais do dia a dia das pessoas, mas também esses serviços mais tecnológicos. Então, pessoas que consigam trabalhar nessas áreas e que também tenham habilidades, como a gente falou, não só habilidades técnicas, mas também essas habilidades sociais,
Isso faz com que essas pessoas consigam se realocar, consigam se colocar de uma maneira um pouco mais fácil. Rodolfo Tobler aqui conosco no A Cidade é Sua. 2 perguntas rapidamente para a gente já ir encerrando, Rodolfo, e agradecendo a sua participação. A gente sabe, né, que a informalidade ainda é uma marca forte no Brasil, cada vez mais. Então, primeiramente, gostaria de saber disso. Como que você enxerga a informalidade no cenário, especificamente da cidade de São Paulo, na busca por emprego? É uma tendência? Está com muita força no nosso cenário? Como que você avalia a informalidade na nossa cidade? A informalidade dentro da cidade de São Paulo ainda é menor do que a média nacional, né? A informalidade de São Paulo vai muito mais ali para perto dos 30%, os dados ali encerrados em 2025 mostram isso, enquanto no Brasil a gente tem dados ali um pouco mais próximo dos 40%, cerca de 37%. Então na região norte e nordeste do país a gente tem uma informalidade mais alta, na região sul e sudeste é um pouco menor. Mas dentro dessas regiões, São Paulo ainda tem uma informalidade relevante, cerca de 30%, como eu falei, então 3 em cada 10 trabalhadores ainda estão na informalidade dentro da cidade de São Paulo, e isso acaba sendo um fator preocupante, porque a informalidade, a gente pode pensar qual é o problema, né? Se é um trabalho como o outro. A questão é que a informalidade geralmente são trabalhos que são associados à remuneração mais baixa, à produtividade mais baixa, e o trabalhador não tem ali uma proteção social, não tem benefícios sociais, então não tem seguro-desemprego, não tem fundo de garantia, não tem auxílio-doença, então são trabalhadores que estão um pouco mais vulneráveis. Quando a gente olha para a tendência, se isso realmente vai ficar ou não, a gente chegou até a observar alguma queda nos últimos meses, nos últimos anos, 2024 e 2025 especialmente. O grande ponto é que a redução da informalidade ela ocorre muito por causa de um crescimento da economia. A economia puxa a criação de empregos formais. Então, o que a gente precisa é uma continuidade do crescimento econômico, que a cidade de São Paulo continue se desenvolvendo, crescendo ali acima do esperado, para que os empregos formais também cresçam. Porque a decisão de contratar ela acaba sendo muito cara. O empresário ele não vai conseguir contratar e demitir no dia seguinte ou em um período muito pequeno. Então, para ele poder fazer essa contratação, ele precisa, ou para poder abrir essa vaga, um processo seletivo, ele precisa olhar para frente e ter uma previsibilidade, saber que a economia vai continuar crescendo, que a região de São Paulo vai continuar evoluindo, para ele poder abrir mais vagas. Então, a economia acaba sendo o principal motor do emprego formal. Então, quanto mais a gente tiver um crescimento econômico sustentado, é muito importante para o emprego formal, e aí faz com que a informalidade naturalmente acabe caindo. Então, acho que quando a gente olha para frente, o grande ponto é como conseguir continuar o crescimento. A gente tem visto que a expectativa para agora, para 2025 e 2026 e 2027, é de que a economia cresça um pouquinho menos. Isso acaba já sendo um fator de risco. Então, é muito importante para que a gente consiga voltar a ter um crescimento mais forte, para aí sim a gente conseguir reduzir ainda mais essa informalidade. Rodolfo, você citou a tendência do mercado de São Paulo, da informalidade, principalmente aqui na capital paulista, e a minha última pergunta vai mais ou menos nesse ritmo, nessa toada, que na verdade não é uma pergunta, é uma dica que eu gostaria que você passasse agora aqui para a nossa audiência, principalmente para aqueles que estão entrando no mercado de trabalho, ou mesmo a população que está na faixa dos seus 30, comecinho dos 40, e ainda está querendo dar uma guinada na carreira, está querendo alguma mudança, quer se adaptar, quer conhecer as tecnologias, quer saber o que o mercado espera, né, desses profissionais ao longo dos próximos anos. Então, tanto para os jovens, quanto para aquela faixa etária que está querendo dar uma guinada, mudar o que faz hoje em dia na sua carreira. Qual que é a sua dica, qual que é a sua mensagem final, como a pessoa pode se adaptar ou readaptar a esse mercado de trabalho que é tão cheio de oportunidades, é tão gigantesco na cidade de São Paulo, mas ao mesmo tempo ele é tão difícil também para quem quer figurar lá entre os primeiros? Acho que o principal que a gente tem visto, como a gente já falou até aqui, é a população em geral tem se qualificado cada vez mais, né? E na cidade de São Paulo a competição ainda é maior, justamente por ser a maior cidade do país, aqui emprega mais e tudo mais. Então, assim, é uma competição com certeza muito grande. Então, acho que o principal ponto para entrar no mercado de trabalho, para se realocar dentro do mercado de trabalho, é justamente começar a observar se dentro da área de ocupação, se dentro dessa grande área que as pessoas estão querendo trabalhar, quais são os principais requisitos desejados. Então, seja em sites de busca de empregos, ou enfim, qualquer tipo de processo seletivo encontrado, é tentar entender quais são os requisitos mínimos que têm se postado ali e tentar se qualificar ainda mais nesses temas específicos, porque hoje as principais qualificações têm sido bastante disseminadas dentro da população, as pessoas têm se qualificado, então buscar essa qualificação mais específica, tentar buscar certificações diferenciais para essas pessoas acaba sendo fundamental. A gente tem visto algumas empresas falando de dificuldade de contratação, dificuldade de escassez de mão de obra qualificada, com alguns requisitos específicos, então olhar justamente para onde a área de atuação essas pessoas querem entrar, né, onde o telespectador pode querer entrar e buscar entender quais são esses principais
demandas, o que as empresas têm requisitado ali nas vagas para se especializar cada vez mais e mostrar um diferencial. Então, acho que assim, quando a gente olha justamente para dentro de São Paulo, a expectativa é de continuidade de crescimento, continuidade de geração de vagas. Foram anos consecutivos agora recentes de geração de vagas, a expectativa é que ainda seja mais, algumas atividades se destacando, essa questão de tecnologia acaba sendo uma grande referência aí no mundo como um todo. Em São Paulo não vai ser diferente, mas outras áreas também têm crescido, a gente tem visto outras partes de serviços, construção, comércio também conseguindo ter algum tipo de crescimento. Então, buscar entender isso, eu acho que é fundamental para conseguir ter uma vantagem e largar um pouquinho na frente. Rodolfo, obrigado pelas palavras, obrigado pelas orientações que são de grande valia para a nossa audiência que está acompanhando A Cidade é Sua e está sempre antenada nesse assunto relacionado a emprego, a mercado de trabalho. Então, novamente, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite, estou aqui sempre à disposição. O Rodolfo Tobler, que é pesquisador e economista da FGV Ibris, esteve conosco aqui no programa A Cidade é Sua. A cidade é sua. Quem escuta, sabe. E a gente segue falando sobre mercado de trabalho aqui no A Cidade é Sua, da nossa TMC, para você, ouvinte, para você, seguidor de São Paulo. A partir de agora, a gente conversa aqui no nosso estúdio com a Juliana Cardoso, que é secretária executiva de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Juliana, prazer, seja bem-vinda. Muito obrigada, muito feliz de estar aqui com vocês, Felipe. Tudo bem? Tudo jóia. Bom, a gente estava falando aqui, a Juliana fora do ar, sobre alguns aspectos de você cuidar do desenvolvimento econômico de um estado com mais de 500 municípios e distintas realidades, né? A gente está aqui em São Paulo, né? A gente conhece a nossa realidade, mas a gente não conhece a realidade de uma região de 100, 200, um raio de 300 ou mais quilômetros, né? Então eu queria que você começasse falando dos desafios regionais. Como é que é montar esse quebra-cabeça dentro da secretaria? Você tem polos importantíssimos em Campinas, na Baixada Santista, Ribeirão Preto, cada um com a sua característica. Como é que é espalhar isso numa mesa e falar, bom, vamos cuidar disso, disso, disso e disso? Então, para a gente é muito valioso olhar para o interior com outros olhos, assim. A gente tem uma política e o nosso secretário Jorge já foi para mais de 500 municípios, são 645, ele fala que até o final do ano ele vai em todos. Porque é muito importante a gente entender qual é a realidade de cada uma das cidades. A gente tem uma distribuição aqui de mais de quase 300 cidades que tem menos de 50 mil habitantes. Assim, os números são muito discrepantes em relação uma a outra. Só que ao mesmo tempo que você olha para o interior e você vai para o interior, você vê que ali tem o maior produtor do mundo de portão eletrônico, maior produtor do mundo de laranja, maior produtor... A gente tem uma riqueza no nosso interior que ela é extremamente pujante, ela é extremamente dinâmica. E variada, né? E variada. A gente tem, assim, é muito heterogênea a nossa economia. E para a gente, como Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente precisa desenvolver essas cidades, desenvolver esse interior, fazendo com que as pessoas permaneçam nas suas cidades. Então, quando a gente olha para esse desenvolvimento, a gente olha com duas estratégias específicas. Primeiro, que a gente quer descentralizar a concentração econômica nas grandes cidades ou em determinadas regiões. Um dado relevante é que 80% do PIB do estado de São Paulo é concentrado em 4 regiões. Região metropolitana de São Paulo, de Campinas, de São José dos Campos e de Piracicaba, que é essa cidade. E essa concentração acaba que a gente está falando de 80% do PIB. Desde o início da nossa gestão, a gente já está conseguindo fazer um balanço diferente. A gente já está vendo uma distribuição chegar em outras regiões, aumentando esse PIB. Por quê? Porque a gente precisa levar esses investimentos até essas cidades. E como que a gente leva investimentos? Como que a gente leva uma grande indústria que gera emprego, renda, desenvolvimento regional? A gente parte de 2 princípios. O primeiro deles é entender quais são as indústrias motoras de determinadas regiões. Então, estava dando um exemplo aqui. Uma indústria automotiva, um exemplo que é fácil da gente enxergar. Ela produz os carros, ou monta a moto, o que quer que seja. O que da cadeia de valor dele que é comprado fora de um raio de 50 quilômetros? E o que a gente pode trazer para dentro? Quer dizer que ela vai para a mesma cidade? Não, quer dizer que ela vai para o entorno. O universo é um raio de 50 quilômetros. Exatamente. Então, a ideia é a gente começar a atrair, a gente tem feito isso através do nosso secretário, através da Invest São Paulo,
Paulo, onde a gente tem escritórios em vários lugares do mundo, são 4 escritórios internacionais que a gente faz essa prospecção para trazer para dentro. Então a gente literalmente senta com essa grande indústria, fala, me dá os seus suprimentos aqui, aonde você compra, e a gente vai junto com eles para buscar lá fora para trazer para cá essas indústrias. E tem dado muito certo, né? Piracicaba já foi beneficiada com isso, com uma grande empresa que foi levada e está vindo para cá as indústrias periféricas. Tem várias cadeias que a gente tem trabalhado. Então isso é uma coisa que a gente acredita muito. A outra é a gente trabalhar o desenvolvimento das cadeias produtivas locais. Você é de Piracicaba, por exemplo. Piracicaba é meio óbvio a gente falar de agro, mas tem uma indústria ali muito importante, metal mecânica, a gente está vendo isso crescer e alavancar. Então, quando a gente começa a enxergar que tem cadeias produtivas locais que estão já se organizando, que tem um potencial, a gente identifica elas, a gente também está fazendo um trabalho de alavancagem, ou seja, eles começam a se organizar, gera uma governança entre diferentes atores e a gente vai impulsionando elas para que elas ganhem escala, que elas possam ir crescendo cada vez mais em termos de mercado. E esse é um programa chamado SP Produz, que é o programa de fomento mesmo das cadeias produtivas locais. A gente já está com 195 cadeias produtivas reconhecidas, já investimos mais de 40 milhões de reais nessas cadeias para que elas possam impulsionar. Então a gente começa a ver coisas que eventualmente a gente não via, né? O polo lá de Ribeirão Preto também é um polo reconhecido de agro, mas também a gente está crescendo muito na área de saúde. Então, assim, a gente está vendo agora lá na região do Vale do Ribeira, por exemplo, que tem algumas dificuldades ali. A gente está levando um polo de audiovisual para lá, porque é uma região linda e a gente sabe que ali tem muitas produções cinematográficas, tem muitas coisas importantes que podem acontecer para alavancar. Então, a gente começa a olhar as especificidades locais e qual é o seu potencial de desenvolvimento. Quando a gente fala, Juliana, dessa questão da descentralização, que é muito importante, acho que muita gente que está acompanhando a gente não tem essa noção de 80% estarem concentradas em 4 únicas regiões, reunidas em 4 regiões que estão relativamente próximas. O estado de São Paulo é vasto, né? Vai parar lá no Rio Paraná, no Rio Grande, lá em Minas e tudo mais. Então a gente está mexendo numa questão histórica que é aquelas cidades-chave, aquelas cidades, vou usar aquela expressão que você usou, motor, né? Regionais, pegando exemplo de Campinas, tantas outras a gente podia citar, Ribeirão Preto, por exemplo. Existe, isso é histórico, um êxodo das pessoas das cidades menores buscando essas cidades maiores, seja para estudar, seja para trabalhar, especialmente trabalhar, né? E a gente entrevistou já muitos prefeitos aqui que falam, se isso é um problema, tal, a gente está tentando resolver, pede ajuda do governo do estado, do governo federal e tudo mais. Então, pelo que eu estou entendendo, vocês estão mexendo numa espécie até de cláusula pétrea, né, de como funcionam as cidades, né? E eu te pergunto, como é que é a receptividade das pessoas, tanto das pessoas das cidades como dos prefeitos e das prefeitas? Porque às vezes a gente tem medo de mudar, né? Às vezes a gente dá um salto no escuro e não sabe o que vai acontecer. Então, como que é essa conversa? Olha, eu te digo que é um dos maiores anseios das prefeituras, né? A gente conversa muito com os prefeitos e pra gente, eles precisam girar a economia local. Então, quando a gente leva uma grande indústria, quando a gente leva uma outra economia que está muito, muito, muito relevante no nosso estado, é o turismo. A gente tem um turismo interno, não estou nem falando de gente de fora. A rotatividade ali de turismo interno que a gente tem no nosso estado é muito grande. Então, quando a gente leva um grande empreendimento para a cidade, é o sonho dos prefeitos. E é isso que a gente tem trabalhado. Quais são as suas vocações? Você tem uma vocação turística, industrial? Como que a gente organiza tudo isso e a gente vai buscando os investimentos? Para as prefeituras, o que é importante? A gente entender um pouco dessa vocação. Então, eu tenho uma atração turística, eu tenho um rio, uma represa, eu tenho uma caverna, enfim, a gente tentar entender um pouco da vocação. Ou não, eu tenho área disponível para implantar uma indústria. Então, com base nisso, a gente tem um mapa realmente de as prefeituras fornecem para a gente os terrenos que estão disponíveis e quando a gente faz esse processo de atração de investimentos, a gente tem a captação de investimentos externos, foram mais de 500 bilhões de reais que já foram atraídos ao longo da gestão, já batemos 600, né?
Estamos próximos de 600 bilhões de investimentos que estão para vir para o Estado e já estão sendo realizados muitos deles ao longo dos 4 anos de gestão, de indústrias que vão investir, que vão expandir, que vão abrir novos polos aqui. Então, isso tudo parte, a empresa vem e fala, eu quero implantar uma indústria em São Paulo. E aí a gente faz todo o processo com ele de achar qual é a melhor cidade, isso através da nossa Invest São Paulo, achar qual a melhor cidade, conversar com a prefeitura para ver qual é o terreno ideal. Às vezes tem prefeitura que abre incentivos para que essa indústria possa se instalar. Então é uma parceria que a gente faz realmente e de fato é um grande sonho dos prefeitos. E aí tem que lembrar que a gente tem uma reforma tributária pela frente. Então as prefeituras precisam buscar geração de valor local, geração de receita local. Isso gera através do consumo ou com um eventual turismo, com eventuais eventos que possam ser realizados ou com a própria indústria que vai estar instalada na sua cidade. E eu acho que num primeiro momento, quando as pessoas que estão ouvindo a gente, seguindo a gente fala de uma indústria, pegar o exemplo da automotiva, né, do setor automotivo. A primeira coisa que vem à mente são as peças usadas, as autopeças usadas, então tem toda uma cadeia produtiva no entorno. Mas pensando no micro, a gente está falando de restaurantes, a gente está falando de hotéis, a gente está falando de escolas, então tem que se pensar em tudo isso também, né? Isso tá dentro do escopo. Com certeza. E, de novo, às vezes uma cidade sozinha que seja muito pequena não comporta tudo isso. Então, por isso que é um trabalho regional, a gente tem que olhar o entorno. Não é só uma cidade, uma indústria, a gente tem que olhar todo mundo que está ao redor desses negócios, para que a gente possa, assim, às vezes as pessoas, os funcionários vão ter que sair de uma cidade para outra, vão ter que se deslocar, ou às vezes a gente vai precisar de atrair outros serviços ao redor para que possam ser prestados para essa indústria. Então, é geração de economia local. É isso que a gente tem como premissa. Agora, Juliana, eu quero entrar num outro ponto ainda nesse contexto que você está falando, da questão da capacitação. Já que a gente está mudando a realidade das pessoas, eu quero saber se vocês têm muitos desafios, muitos problemas com relação à capacitação. Ora, vem uma indústria. Ora, meu perfil é turístico. Ora, meu perfil, eu tenho aqui, como você falou, uma represa, um rio nos arredores da cidade. Não, o agro é o perfil. Como é que é trabalhar a capacitação dessas pessoas locais para que elas não saiam dessas cidades ou dessas regiões? A gente tem uma parceria muito importante com o setor produtivo e a própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado fornece cursos de qualificação de acordo com essas demandas locais, que é o Qualifica SP. A gente, só da área de tecnologia para a inteligência artificial, a gente tem uma parceria com a Salesforce e com a Startse, mais de 1 milhão de vagas de cursos relacionados a essa área. Então, isso é um exemplo, mas a gente tem outros, por exemplo, com o próprio SESC Senat, com alguns outros parceiros, Centro Paula Souza e etc., para garantir com que, e isso é um detalhe importante para nós, a indústria precisa, o setor produtivo precisa dizer para a gente o que eu preciso para contratar essa mão de obra. A gente tem uns exemplos clássicos aqui, né? Ao longo do histórico, a gente deu muito curso de costura, de pedreiro, e chegou um determinado momento que a indústria não estava contratando. E a gente foi perguntar, por que você não está contratando? O que falta? E eles falaram assim, não, você me deu costureira, mas eu quero costureira de overlock. Eu quero um pedreiro de acabamento. Então, a gente tem essa parceria com o setor produtivo para modelar os cursos de forma que a gente entregue um profissional que esteja apto para atender a demanda específica daquele momento, daquele setor. Então, isso é muito importante. Não é só a gente criar cursos por criar. Então, a gente tem esse cuidado. Então, para que a gente leve o Qualifica SP para as prefeituras, a gente tem 2 critérios. O primeiro é a existência de vagas de trabalho relacionadas àquela atividade. E o segundo é pegar exatamente quais são as nuances que ele precisa para ser desenhado. Então, tem que ter vocação regional, tem que ter a vaga de emprego e a gente modela isso com o setor e entrega para a sociedade. E tem dado muito certo, assim. A gente tem feito momentos muito casados. A nossa primeira-dama maravilhosa, Cristiane de Freitas, tem o Caminhos da Capacitação, onde através de carretas que levam os laboratórios para as cidades, a gente tem feito isso em cidades pequenas, cidades com grande demanda, que a gente faz a qualificação, no final já tem um feirão de emprego, a gente já tem contratação quase imediata ali no processo, ou as pessoas, e isso é importante dizer, também podem acessar o microcrédito.
Então, aquelas que querem empreender também podem acessar o microcrédito através do nosso Banco do Povo para começar os seus negócios. Isso é um ponto importante, porque, mais uma vez, mexendo com o imaginário de quem está nos assistindo ou quem está nos ouvindo. Uma empresa automobilística e tal. Não, 400 trabalhadores, 500 trabalhadores, 200 trabalhadores, 100 trabalhadores. Mas a gente está falando também da possibilidade de gerar a entrada naquela região, naquele município, de pequenas empresas e, imagino, e aí você me corrija se eu estiver errado, também MEI, de alguma forma, né? Pessoas que querem começar o seu próprio negócio. É isso mesmo? MEI é próprio CNPJ limitado. Tem muita empresa que já começa ou como empreendedor individual ou como limitado. Eles já começam num tamanho um pouquinho maior. E para isso tudo, para esse crescimento, a gente tem as qualificações empreendedoras também. A gente teve agora também um lançamento de 5.000 vagas num programa chamado Ela Empreende, uma parceria com o Itaú, em que as empreendedoras mulheres podem fazer um curso de empreendedorismo pelo WhatsApp. É um curso que tem dado um resultado muito bacana. A gente já teve, acho que cerca de 3.000 concluintes do curso, né? Então, de novo, são ferramentas que a gente traz para levar conhecimento para as pessoas, e esse é um passo de qualificação. Um outro passo, no caso do empreendedorismo, a gente dá um empurrão no microcrédito. Eu já cresci, já estou maior. Tem a Desenvolve São Paulo, que é, entre aspas, aqui o Banco do Estado, onde os empreendedores podem buscar o fomento. Então, olhando para a trilha do empreendedorismo, a gente está bastante completo e abastecido no sentido de dar a condição para que eles possam crescer e se desenvolver. Do lado do trabalho, obviamente, a gente tem que primeiro criar oportunidade. Por isso, esses programas de desenvolvimento local são muito relevantes para gerar oportunidade. Mas depois disso, eu preciso qualificar. E, por último, eu preciso fazer esse processo de casamento entre vaga e o perfil profissional da pessoa que está buscando um emprego. Então, a gente olha para todo esse ciclo bem completo para que a gente possa entregar um serviço melhor. Juliana, eu quero entrar agora numa discussão conceitual. Por muitas gerações, a gente testemunhou gente falando assim: olha, meu pai trabalhou nessa empresa, minha mãe trabalhou nessa empresa. De repente, a geração Z não tem mais essas aspirações de trabalhar onde o pai trabalhou, onde o avô trabalhou, onde a avó trabalhou. Como é que é conversar, e considerando também as diferenças regionais, que a gente está falando de um estado imenso, como é que é conversar com essa geração Z, que tem aspirações diferentes, que tem conhecimentos que nós não temos, né? E ao mesmo tempo, as empresas, elas enxergam nessa geração Z possibilidades de novos funcionários, ou o mundo mudou de uma maneira totalmente, deixou todo mundo de ponta cabeça e ninguém mais consegue entender o que essa gente quer? Como é que é isso? Como é que é esse cenário aí daqui para frente dessa geração surgindo no mercado de trabalho? A gente já tem alguns estudos, sobretudo nos Estados Unidos, que dizem que os recrutadores estão um pouco incomodados, né, em contratar a geração Z, por comportamento, uma série de questões, mas eu acho que a gente também precisa fazer um trabalho de compreensão dessa geração. Posso dizer que eu sou talvez a última geração que tenha vivido essa transição de um mundo analógico para um mundo 100% digital. A geração Z que a gente está falando, que está ingressando no mundo do trabalho, é nato digital. Eles já nasceram no universo digital. Então é importante a gente entender que a dinâmica do conhecimento mudou também. Se a gente precisava de uma informação lá atrás, era enciclopédia. Você demorava muito tempo para se aprofundar num assunto. Hoje em dia, com uma inteligência artificial, você tem todas as informações sobre o assunto em segundos. Então é importante dizer que o conhecimento, a dinâmica de vida das pessoas, desses jovens, é completamente diferente daquilo que a gente está acostumado. E aí, quando a gente olha para o emprego, para qual condição que nós estamos dando a eles para ingresso no mercado de trabalho, a gente também tem que ter uma consciência de que talvez a gente tenha que fazer algumas adaptações. Então, você vê que eu já escutei muito isso. Os jovens de hoje em dia foram muito protegidos, ou não têm resiliência, ou não têm paciência, ou não querem nada com nada. Mas veja, o que nós estamos oferecendo para eles? Eles vêm na internet ali, vai rolando o feedzinho deles, vai vendo um monte de gente que está ganhando dinheiro pela internet, que tem outras aspirações. O que você está oferecendo para ele? É atrativo? Será que ele vê oportunidade de crescimento na empresa que você está dando a oportunidade para ele? Eles precisam vislumbrar futuro.
Porque tudo na vida deles aconteceu muito rápido. Então a gente precisa dar, no mínimo, algumas cenourinhas ali ao longo do caminho para que eles possam buscar e cenourinhas, assim. E aí vou aprofundar um pouquinho nesse assunto, Claro. que ele é muito interessante. Veja, na nossa época de videogame, o nosso objetivo era finalizar uma fase para ir para outra fase que vai para outra fase. Exato. Os jogos de videogame de hoje são jogos infinitos. Você não tem um objetivo específico, senão acumular ou ir caminhando ali para encontrar outros fatores. Então você não cria nesses jovens uma dinâmica de fechar os ciclos e buscar fase a fase. Para eles tudo é contínuo. Então, de novo, se a gente não cria essa estratégia de, dentro das empresas, colocar essas cenourinhas ao longo do caminho para que eles se sintam valorizados, sim, reconhecidos, sim, de que eles podem dar passos adiante, eles não foram treinados necessariamente para isso. Então, a gente também precisa compreender em que mundo eles estão vivendo e como a gente consegue, de alguma forma, criar um ambiente para recebê-los e para fazer com que eles sejam estimulados a continuar. Então, de novo, é uma compreensão importante que o mercado precisa fazer e, às vezes, são mudanças. E não estou falando de mudanças, por exemplo, com as Big Techs que fizeram o trabalho remoto, depois colocaram de volta. Não, estou falando de pequenas mudanças. De repente, ele começa com um trabalho, ele já é rapidamente promovido, entre aspas, também com pequenas atividades adicionais, e você vai criando nele uma sensação de que ele é importante. De que ele, de fato, é importante, obviamente todos são, mas digo, de que aquilo que ele está fazendo é importante para a companhia. Tem uma relevância pro empregador. Exatamente. Né? Exatamente. E aí a gente vai falando de pequenas recompensas para que ele vislumbre um caminho que ele fala, um dia eu posso chegar lá. E isso precisa ser mostrado, porque é uma geração, não é que eles são ansiosos, é que o universo que eles vivem gira em outra rotação, é diferente da nossa. O universo virou ansioso, Exatamente. sei lá. Juliana, chegando ao fim já da nossa conversa, eu sempre termino essas conversas perguntando qual que é o grande desafio, qual que é o grande objetivo e o que está entre uma coisa e outra, né? O ano tem um pouco mais de 6 meses, é um ano totalmente complicado, porque é um ano eleitoral, então tem muitas restrições, o tempo é curto, o dinheiro é curto. Hoje, qual é o grande desafio da Secretaria e qual que é o objetivo que você quer entregar até o fim de 2026? Bom, em termos de empregabilidade, né, aproveitando essa matéria especial que vai falar sobre empregabilidade, a gente tem uma política muito importante chamada Trampolim. É quando a gente cria a política de inclusão produtiva e empregabilidade do Estado, que tem algumas ferramentas importantes. A primeira delas é, de fato, olhar para a qualificação. A gente precisa ter esse cuidado de entender quais são as lacunas para fechar essa ponte, para que essa ponte entre trabalho e trabalhador alcance uma a outra. Então, a qualificação é essencial, a gente tem diversas vagas no nosso site, disponíveis, tudo gratuito, em diversas modalidades, diversas áreas. O segundo ponto é a gente precisa, de alguma forma, mobilizar o setor produtivo. Então, você que está aí, tem uma vaga disponível, quero contratar, preciso de mão de obra, pode nos procurar ou nos nossos postos de atendimento ao trabalhador, que são unidades físicas existentes nos municípios, ou através do nosso site, trampolim.sp.gov.br. Você pode lançar a sua vaga gratuitamente e a gente tem todo um processo ali a gente já tem mais de 42 mil pessoas cadastradas que buscam ou qualificação ou emprego dentro da nossa plataforma. A gente já tem 610 municípios que participam desse programa. Estamos aí com cerca de quase 2.000 empresas que já estão dentro da plataforma lançando as suas vagas. Então, tem mais de 15 mil vagas de emprego também cadastradas ou nos nossos pátios ou no nosso trampolim. Então, se você está buscando uma pessoa, você precisa de trabalho, de trabalhador, você lança suas vagas. E se você está buscando um emprego, por favor, entre no trampolim que você vai achar, é tudo georreferenciado, a gente tem todo um trabalho com a pessoa, se ela quiser fazer uma simulação de entrevista, tem uma inteligência artificial que vai conversar com a pessoa para que possa dar essa dinâmica de entrevista. Enfim, a gente busca trabalhar as pessoas para que a gente possa fazer essa conexão entre mercado de trabalho e trabalhador. E tem surtido efeito, né? Nos últimos 13 anos aí, a gente teve a menor taxa de desemprego no estado de São Paulo, ficamos em 5%. A gente já gerou, desde o início da gestão, cerca de 1.300.000 vagas
vagas e postos de trabalho. Então a gente está vendo isso acontecer na vida real. Então a gente tem equipamentos importantes que estão acontecendo. A gente está falando de atendimento aí, só em 2025 a gente chegou a quase 330 mil vagas de trabalho que foram disponibilizadas nos nossos equipamentos. Então a gente mobiliza muita gente, mas é importante que as pessoas, tanto os empregadores quanto as pessoas que estão buscando trabalho, nos procurem. Seja nos PATs, que é muito fácil, no nosso site tem todos os endereços, é muito fácil encontrar, geralmente é um equipamento já conhecido, ou no próprio Trampolim, que você vai achar vaga de trabalho, mas também vai achar qualificação, vai achar alguns outros cursos ou ferramentas que vão te ajudar. Muito bem, aqui no A Cidade é Sua, nós recebemos a Juliana Cardoso, que é secretária executiva de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Juliana, muito obrigado pela visita, portas abertas, tá? Muito obrigada a todos. A nossa secretaria está sempre à disposição e deixo um abraço especial do nosso secretário Jorge Lima a todos. A cidade é sua. Quem escuta, sabe.